Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs. Esta é a primeira gravação de homilia que estou fazendo, como me pediram, para iniciar também este ministério nas redes sociais e assim poder continuar a evangelização e transmitindo a todos a homilia, o Evangelho de Nosso Senhor. Que o Senhor possa, através de seu Espírito Santo, me iluminar para este momento e abrir e preparar os vossos corações para viver plenamente a sua palavra e escutar aquilo que Ele vos tem a dizer. Se tivéssemos que dar um título para a homilia de hoje, como dizia, ou melhor diz, o cardeal Ângelo Comastri, não falta a chamada, o que falta é a resposta. É isso que podemos ver, em certo modo, justamente nos textos sagrados que hoje se nos apresentam. Nós devemos, de certa maneira, recordar o Evangelho que meditamos no domingo passado, que nos virá de encontro àquilo que meditaremos dentro de pouco no Evangelho. Mas entremos na leitura. Hoje a primeira leitura nos apresenta justamente Jonas. Jonas, como sabemos bem sua história, hoje temos somente um trecho desta leitura. Ele é chamado por Deus a realizar a sua missão em Nínive, aquela cidade grandiosa, e não somente grandiosa por conta do seu tamanho, mas grandiosa por conta da sua violência, do seu pecado, da sua crueldade e justamente da sua decadência na qual vivia naquele tempo. Então é justamente ali que Jonas é enviado pelo Senhor. Ele que gostava de estar o tempo todo no templo, em Jerusalém, se vê enviado para uma terra onde não queria anunciar algo que não pretendia, justamente do Deus de Israel às nações pagãs. Jonas, como bem sabemos, tenta fugir, mas ao final, o texto de hoje que nos é apresentado, Jonas vê que é inútil tentar fugir de Deus. É inútil tentar fugir da sua missão. E, ao tentar fugir, caiu na barriga, no estômago, por assim dizer, do grande peixe, porque o texto não nos diz que é uma baleia, mas sim um grande peixe, o engole, e é jogado, lançado na praia de Nínive. E vemos que ali ainda o Senhor tem que insistir com ele, porque ele demonstra ser alguém que não quer realizar aquela missão. Ele parece que quer ficar em terra firme, justamente na areia da praia, e Deus uma vez mais diz para ele: vai a Nínive, vai anunciar a Nínive. E assim Jonas justamente vai realizar aquilo que o Senhor pede. Jonas vai neste caminho e, como vemos, ele percorre somente um dia. Ele faz o mínimo esforço para demonstrar, desmotivado, a sua profecia na cidade.
e diz somente 5 palavras no hebraico, mas que na nossa tradução se faz um pouco mais, que é aquele texto onde o Senhor manda dizer a toda a cidade: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Se não houver conversão, se não houver mudança de vida, e conversão também está em ligação com o Evangelho de hoje, Nínive será destruída. E como podemos recorrer ao texto bíblico que não se apresenta totalmente hoje diante dos nossos olhos? Não é Jonas que vai terminar plenamente a missão, mas é o rei que vai dizer aos grandes de sua corte e publicar um documento pedindo a todos que se manifestem diante de Deus, que se humilhem, que se quebrem e vê essa liberalidade, essa graça de Deus que pode mudar o seu projeto em relação a Nínive. Reconhece que não é aquilo que estão fazendo que vai mudar a vontade de Deus, mas se realmente se converterem, Deus pode, se quiser, mudar em relação a eles aquilo que havia planejado. E assim, a sua conversão não é uma conversão aparente. Não é aquilo, vamos fazer isso para agradar a Deus e depois voltamos ao pecado e ao estilo de vida que Nínive teve. Não, não. É justamente uma mudança real, verdadeira. Acreditaram naquilo que Jonas disse, mesmo desmotivado, mesmo uma vez só, e tiveram a fé, justamente uma fé que recorda a fé de Abraão. E agora este povo que antes iria ser destruído por Deus é transformado. É transformado porque se deixou tocar pela sua palavra, reconheceu seus erros, decidiu mudar de vida. E assim, Deus, tocado por aquilo que viu, por aquela conformidade com a sua palavra que aquele povo teve, agora realmente muda de ideia em relação àquele povo e o perdoa e não destrói a cidade de Nínive. O profeta Jonas não queria, não reconhece essa misericórdia de Deus, como podemos ver mais adiante no texto. Mas Deus vai tocar seu coração para dar essa sensibilidade e reconhecer que são vidas e almas que Ele criou. E assim nós devemos de nos questionar também. Porque Santo Agostinho faz uma observação que Nínive de fato foi destruída. Foi destruída na sua maldade, mas reconstruída na sua bondade. Nós, que temos vivido, como temos acolhido a palavra de Deus que hoje se nos apresenta nas Escrituras que estamos meditando, realmente deixamos destruir para que possamos ser reconstruídos por Deus? Realmente vivemos esta conversão, esta metanoia, esta mudança de vida que o Senhor Deus espera de cada um de nós, não de forma aparente para agradar a Deus, mas sabendo que estamos tentando nos enganar e enganar os outros, mas de forma verdadeira, sincera, lutando por esta santidade que o Senhor espera de cada um de nós. Nós somos chamados a viver este caminho novo, esta vida nova que o Senhor Deus nos dá. Como diz bem a resposta do Salmo responsorial: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Assim é que nós devemos de seguir os caminhos do Senhor e viver na sua verdade. Como o povo de Nínive se deixou transformar, nós também nos deixemos transformar. E como vimos na primeira leitura, o profeta Jonas é o chamado por Deus. E agora entremos no nosso Evangelho e vemos também os chamados. Quais são os chamados que Deus propõe? A primeira coisa que o Evangelho de hoje nos abre é: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo. Depois que João Batista é preso, Jesus inicia a sua missão. O texto grego, mais do que preso, diz que João Batista foi entregue, recordando justamente São Marcos aquilo que vai acontecer com Jesus, mais adiante na sua paixão, morte e ressurreição, estando para ser entregue, como dizemos em cada Santa Missa, mostrando que a coerência de vida
com aquilo que o Senhor nos pede, tem muitas vezes uma consequência que nós também devemos de assumir. Uma consequência que nem sempre é fácil. Como João Batista foi entregue, bem sabemos, o como vai terminar o seu anúncio e tudo aquilo que preparou para a vinda de Cristo, do Filho de Deus encarnado, que deveria de anunciar a salvação ao mundo. Também Jesus, como bem sabemos, vai ser entregue, vai viver esta paixão. E nós estamos dispostos a, como seguidores do Mestre, segui-lo onde quer que vá, segui-lo com as consequências que trará a vivência do Evangelho às nossas vidas. E Jesus inicia seu ministério justamente na Galileia, justamente ali, não no Rio Jordão, mas utilizando algumas coisas, dando continuidade inicialmente àquilo que dizia João Batista. Aqui há 4 pontos que nós devemos de ver que Jesus diz a nós no versículo 15. O tempo já se completou, primeiro. O reino de Deus está próximo, segundo. Convertei-vos, terceiro. E crede no Evangelho, quarto ponto. O que tempo já se completou? O Kairos, o tempo da graça. Chegou o tempo da graça, aquilo que João Batista havia anunciado, preparado, já chegou à sua plenitude e agora se manifesta o próprio Cristo, o próprio Deus para salvar a humanidade. Ele inicia agora o tempo da graça, Kairos, como nós sabemos, e é um tempo que nós devemos de ver ao preparar, ao conhecer a história. O que é o Kairos? Sabemos que existe 2 tempos no grego, o Cronos, que é o cronometrado, o minuto, segundo, dia, mês, ano, etc. Mas também o Kairos, que é o tempo da graça, utilizado nos evangelhos, que é tirado justamente de um deus grego que existia na antiguidade, que era reconhecido somente porque ele era careca e tinha um pequeno tufo de cabelo na sua frente. Então, é um tempo que você deve de pegar por como se fosse esse tufo de cabelo, uma única oportunidade que não deve de ser perdida. E nós devemos de reconhecer que muitas vezes nós desperdiçamos o tempo da graça de Deus. Não pegamos firme e deixamos que passe, muitas vezes esse tempo pode nunca mais voltar. E, vendo tudo isso que o Senhor nos diz, o tempo se completou. Como temos aproveitado este Kairos, este tempo da graça do Senhor? Recordemos, o Kairos nós vivemos na vivência dos sacramentos, na oração diária, no estar com o Senhor. E temos realizado realmente isto, aproveitando cada instante com Ele, ou deixamos passar de tantas formas, com tantas coisas, muitas vezes boas, mas que não valem a pena ser vividas a Deus que, com a única oportunidade que se apresenta diante de nós. E o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está em vós, de Jesus, está dentro de vós, no vosso interior. Recordemos aqui justamente o que vamos ver logo em seguida, a conversão. É justamente o Senhor que nos dá essa graça interior, o homem interior, como vai dizer Santo Agostinho, que com o Espírito Santo nos ilumina, está dentro de nós, mas nós sabemos reconhecer esta presença amorosa do Cristo em nós, do seu Espírito Santo derramado sobre nós no batismo, para vivermos este reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, recordemos o que dizem as Escrituras. O reino de Deus é o próprio Cristo. E veremos mais adiante com o chamado dos discípulos, algo que meditamos já no domingo passado, no segundo domingo. Nós, como temos vivido este reino de Deus, temos estado no seio do Pai, nesta interioridade com o Senhor, nesta convivência com Ele. Convertei-vos. Conversão, algo muito importante no Evangelho de hoje. Nós somos chamados a esta mesma conversão. João Batista pregava o batismo de conversão. Jesus disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Como temos vivido esta conversão? Temos mudado os nossos valores
Recordemos, conversão é uma mudança de pensamento, metanoia, reconhecer aqueles que são os valores verdadeiros, os valores eternos, e a partir daquela mudança de pensamento em Deus, nós pautarmos todas as nossas ações do início ao fim. Deus ser o alfa e o ômega, como diz a própria Escritura, o início e fim de todas as nossas ações ao longo do nosso dia a dia. Todas as nossas ações são assim. Iniciamos em Deus e buscamos levá-las ao fim de nos encontrarmos com Ele no final de todas as ações. Ou nós queremos anunciar nossa própria palavra, nós queremos realizar nossas próprias obras e não mudamos a nossa maneira de pensar, como Jonas, inicialmente na sua missão, vai desta forma, sem vontade, realizar, não converte o coração àquilo que Deus lhe anuncia, mas nós temos Jesus, temos o Evangelho, os santos, como temos vivido a nossa conversão? Temos buscado a nossa santidade de vida, temos buscado transformar a nossa mentalidade na mentalidade de Cristo, no pensamento de Deus, realizando assim as boas obras segundo a sua santa vontade. E crede no Evangelho, e confiai no Evangelho. Aqui o Senhor nos fala, neste quarto ponto, justamente que nós devemos de confiar na boa nova, devemos de nos fiar dele, da sua santa palavra, ele que é a palavra viva, ele que é a palavra autêntica do Pai. Nós devemos de, assim como Abraão, ter esta fé em Jesus e segui-lo onde quer que ele nos conduza. Mas como temos acreditado no Evangelho, dado a nossa fé, o nosso assentimento, a boa nova de Jesus? Verdadeiramente buscamos viver tudo aquilo que Ele nos propõe ou selecionamos algumas coisas e ignoramos outras que muitas vezes nos questionam o modo em que vivemos e agimos porque não queremos mudar certas coisas em nossa vida? Recordemos, Jesus nos pede conversão e fé no Evangelho, fé nele, confiarmos nele como Abraão confiou na palavra de Deus. E assim o Evangelho segue dizendo: E passando à beira do mar, Jesus viu Simão e André e disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E deixando imediatamente tudo, seguiram a Jesus, e assim também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O que há de importante aqui que devemos de reconhecer e devemos de retomar algo do Evangelho da semana passada? Nós devemos de ver que Simão, Pedro e André, e também Tiago e João, não eram pessoas de tudo pobres, porque assim a sua profissão de pescadores lhes dava certas condições e provavelmente eram pessoas até que com certo grau de instrução. E abandonam tudo para seguir Jesus, mas nós devemos de nos refazer ao Evangelho de São João também para compreendermos melhor. São João nos diz que a missão de Jesus são 3 anos, enquanto Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam em um único ano toda a missão de Jesus, todo o anúncio do Evangelho que Jesus realiza. Nós, ao olharmos São João, compreendemos que aqui estamos no 3º ano da missão de Jesus, no ano que antecede a sua paixão e morte redentora e a sua ressurreição. Eles, como ouvimos bem no Evangelho da semana passada, seguiram Jesus, André e João. E Jesus, olhando para eles, se nos recordamos como meditamos, voltando-se a olhar o encontro de olhares, os 3 encontros de olhares que tivemos no domingo passado no Evangelho, Jesus pergunta a eles: O que quereis? E perguntam a Jesus: Mestre, onde moras? E assim recordamos o que Jesus diz ou melhor, São João nos diz no prólogo de São João: aquele que vive no seio do Pai. E Jesus disse a eles: Vinde e vede. Então, no 1º ano, fazem esta experiência de estar com Jesus, de estarem no seio do Pai através de Jesus, de não somente conhecerem um local onde Jesus habitava, onde Jesus morava, mas participarem dessa intimidade da vida trinitária.
Assim, guiados pelo Senhor neste primeiro ano, no segundo ano vêm as obras que o Senhor realiza, e é justamente quando São João introduz o Evangelho das Bodas de Caná, que eles passam a seguindo Jesus e vem o primeiro milagre e começam a testemunhar todas as obras que Jesus faz. E aqui nos encontramos no terceiro ano, tendo tido este encontro íntimo com o Senhor, vendo esta intimidade com Deus, habitando no seio do Pai através de Cristo, aprendendo a conhecer a Trindade. Os apóstolos agora são chamados a abandonar tudo e seguir Jesus. E Jesus, assim o chamando, tem a resposta. Como disse, não falta a chamada, o que falta é a resposta. E eles respondem a Jesus, seguindo, abandonando tudo imediatamente. Porque com a experiência que tiveram com aquela pessoa, sabem que o que mais vale a pena é estar com Deus. O que mais vale a pena é seguir a pessoa de Cristo e não seguirem suas próprias ideias, suas próprias ideologias, as propostas, as opiniões que lhes aparecem, mas sim seguir a Jesus Cristo, ao Filho de Deus encarnado. E assim, abandonam imediatamente. Nós temos abandonado tantas vezes as coisas que estão à nossa volta, em especial os pecados, para seguirmos ao Senhor. Recordemos, na antiguidade eram os discípulos que escolhiam o mestre, mas aqui é Jesus quem escolheu os discípulos, como escolheu a mim e a você. Escolhe a cada um de nós, não importa como somos ou como nos sentimos, mas realmente o Senhor chama cada um de nós na condição em que estamos para primeiro estarmos com Ele, estarmos nesta intimidade. Depois, vermos suas obras, reconhecermos suas obras em nossas vidas e na vida dos demais. E muitas vezes isso não quer dizer que são anos, mas uma experiência verdadeira e real com o Senhor. E por fim, segui-lo imediatamente, abandonando tudo aquilo que nos afasta dele, para vivermos plenamente a sua palavra e vivermos plenamente com ele. E Jesus diz a frase: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Recordemos, o mar é um lugar inóspito, é um lugar perigoso. Como dizem as escrituras, os contos antigos, a tradição antiga, à noite o mar é cheio de perigos, cheio de mistérios, os monstros marinhos e tudo aquilo que era desconhecido na antiguidade. Então, Jesus está dizendo que quem segui-lo, vinde após mim, recordemos isso. Seguir é vir após mim. A tradução do grego mais exata seria isso: se vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Farei de vós aqueles que tirarão os homens desse perigo do mundo, deste perigo que o pecado propõe na vida humana para trazê-los à vida verdadeira, à graça verdadeira. E este chamado que o Senhor faz é justamente, não somente a eles, mas a todos nós que nos tornamos discípulos do Senhor, um com o Senhor através do batismo, filhos adotivos de Deus. Também nós somos chamados primeiro a nos deixarmos, como diz justamente o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Sermos atraídos pelo Senhor e tirados de tudo aquilo que, para nós, de um certo modo, na vida mundana, nos apegos das coisas materiais, no mundo em que vivemos, parece nos atrair e parece ser coisas boas, porque todos vivem, todos assim seguem, mas que nos afastam de Deus. E abandonando todos esses perigos, que realmente são perigos para a nossa alma, nos conduzem à morte eterna, nós possamos viver a verdadeira vida e assim nos deixemos transformar pelo Senhor, nos deixemos ser guiados por Ele, seguindo Ele. Também nós somos chamados a sermos pescadores de homens. Os homens e mulheres de nossos tempos, onde se encontram tantas vezes neste mar que é o mundo, neste lugar tão perigoso que leva à condenação de tantas almas, à morte eterna, à perdição eterna, porque vivem sem Deus, porque vivem de coisas que condenam, destroem, corrompem a alma, corrompem a verdade, corrompem o amor verdadeiro. E nós temos sido estes discípulos do Senhor? Temos seguido o Senhor onde quer que Ele vá, e seguindo Ele, aprendemos dele a sermos pescadores de
almas para trazê-los de volta a Cristo. E reconheçamos como no livro de Jonas, a graça da realização da missão não é nossa. Jonas foi justamente com esta falta de empenho realizar a missão que Deus pediu. Percorreu somente um dia, desmotivado, mas nós vemos a graça maravilhosa que Deus realizou. Talvez nós não queremos tantas vezes realizar aquilo que Deus pede a nós ou fazemos de má vontade, mas é o Senhor que realiza a obra. Somos somente instrumentos, mas se nós seguimos a Jesus, se nós realmente permitimos que Ele possa, através de nós, buscar estas almas, piscar estas almas para a sua igreja, na sua igreja, para conduzi-las a Ele próprio, que é a salvação, que é a felicidade do homem, que é a vida verdadeira. Mas temos contribuído para que o Senhor assim possa fazer? Temos realizado esta missão que o Senhor nos incumbe? Temos transformado e convertido nossa vida, porque recordemos, o exemplo arrasta mais multidões do que as próprias palavras. Somos frágeis, somos pecadores, mas se nós somos fiéis ao Senhor e nós nos convertemos nesta mentalidade de Deus, também a nossa vida é transformada. De consequência, a conversão é a nossa vida. A conversão não é somente algo moral. Ela inicia nessa intimidade com Deus e necessariamente passa pela transformação de nossos atos, necessariamente vai depois, como consequência, passar pela moral. Mas não é somente um ato moral. Que possamos corresponder àquilo que o Senhor nos pede. Mas e a segunda leitura? O que São Paulo tem a nos dizer que nos conecta justamente com a missão que o Senhor nos pede com a primeira leitura de hoje? São Paulo está aqui falando da brevidade da parousia, da iminente parousia, o retorno do Senhor. E fala já de uma vocação, a vocação ao celibato, e orientando aqueles que são chamados a esta nova vocação pelo Senhor a viverem plenamente. Mas também nos recorda o desapego que nós devemos de ter em nossas vidas. O desapego da própria vida, não sermos encantados por ela, por aquilo que temos, pelos padrões de vida que vivemos, alcançamos ou conseguimos, mas estarmos totalmente desapegados desta vida material e apegados justamente à vida que o Senhor quer nos dar, a vida em plenitude, a Zoé, como diz no Evangelho São João, que é muito maior do que a bios, a vida humana. Isso não quer dizer que São Paulo está menosprezando a vida humana, mas sim recorda que a vida humana deve de ser vivida com este olhar de eternidade, com este olhar voltado para o céu, para que vivendo aquilo que o Senhor espera de nós e que contemplemos um dia na glória eterna a sua face, nós podemos assim viver verdadeiramente a nossa vida. E isso volta à conversão que já falamos. Isto volta também à questão da demonstração da cidade de Nínive, corrompida justamente pelos prazeres mundanos, pelos prazeres da carne, por esta vida tão apegada às coisas desta terra e desconectada, onde Deus não possui uma primazia, um valor grande. E assim São Paulo diz: doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que são alegres como se não estivessem alegres, os que compram como se não possuíssem coisa alguma. Este desapego às coisas materiais nos levam a justamente a pegar aquilo que é verdadeiro e que não é passageiro, a Deus. Não quer dizer que os esposos têm que viver como se um ou outro não existisse, mas recordando que um está ao lado do outro para ajudar-se mutuamente a chegar à glória de Deus. E respeitando, amando-se verdadeiramente, possam assim não apegar a uma vida meramente humana, como tantos casais hoje buscam viver, e aqueles que estão distantes de Deus, assim não conseguem realizar a missão do matrimônio, porque justamente Deus não é o centro do amor do casal, mas sim vivam como Deus, com Deus, o seu amor, se apegando
a Deus para viver plenamente o matrimônio, vivendo justamente esta vida, recordando que todas as coisas desta vida são passageiras, a tristeza, a alegria, as coisas materiais, como mesmo disse a leitura que acabamos de fazer. Mas, encerra São Paulo, e os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Tudo neste mundo passa. O que resta é Deus. O que resta é a eternidade. É isso que Jesus pede a cada um de nós através de toda a liturgia de hoje. Que possamos voltar o nosso olhar justamente a esta missão que o Senhor nos chama, a nos desapegarmos das coisas materiais, a desapegarmos das coisas desta terra, que algumas vezes são boas, mas que devemos de reconhecer se nos aproximam ou distanciam de Deus e daquilo que Ele pede de cada um de nós. E que possamos assim ser destruídos como Nínive, naquilo que existe de mal, naquilo que existe de pecado, naquilo que nos separa de Deus, para vivermos uma vida nova, uma vida da graça, convertidos para essa vida boa, na bondade de Deus que Ele nos deu justamente através do batismo, na união com Seu Filho unigênito, através desta graça que Ele nos concede e que renova também através dos sacramentos, da penitência e da Eucaristia. E assim, irmãos e irmãs, que possamos todos nos confrontar diante daquilo que São Paulo também nos diz. Estamos apegados às coisas eternas, ao Cristo, à Sua palavra, à vida verdadeira, ou estamos sendo mesquinhos, egoístas, querendo viver somente aquilo que achamos de melhor, as nossas opiniões, as coisas terrenas e nos afastando daquilo que é verdadeiro e duradouro. Que possamos hoje nos colocar a caminho do Senhor. Que possamos hoje ouvir esses 4 pontos que Ele nos disse no Evangelho. Que possamos hoje sermos discípulos do Senhor e fiéis servidores, como Jonas o foi ao final, mesmo contra a sua vontade, que nós também possamos ser, mas não contra a nossa vontade, mas pelo amor ao Senhor, porque estivemos com Ele, participamos desta vida trinitária, conhecemos através de Jesus a vida divina e chegamos à glória que Ele quer nos conduzir. E antes de encerrar com a oração, como sempre fiz na homilia na paróquia, aqui peço desculpas por qualquer erro, porque é a primeira vez que faço uma gravação e para podermos continuarmos assim unidos, dividindo a palavra de Deus, que o Senhor possa realmente utilizar minha voz como instrumento em suas mãos para assim poder ajudar tantas almas, tantos filhos a encontrarem este Pai amoroso. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que não se deixou seduzir por coisa alguma neste mundo, por nada que o pecado pudesse corromper sua alma, mas se deixou única e exclusivamente guiar pelos valores eternos, convertendo assim também nossas vidas como Maria, colocando os valores maiores, os valores eternos em primeiro lugar, o próprio Deus, e depois tudo mais. Que possamos com Maria aprender dela, amar este Deus, a segui-lo com toda a verdade do nosso coração, nos abandonando em suas mãos com esta fé de Maria, para que em nós se realize a obra de salvação e alcancemos um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Meu forte abraço a todos, em especial os meus filhos espirituais, e até mais logo, até breve.